Você já ouviu falar sobre o misterioso culto do Templo Solar? Prepare-se para mergulhar em uma história sombria e fascinante sobre a ascensão e queda desse grupo apocalíptico. Tudo começou na França, no final do século XX, quando dois líderes carismáticos, Luc Jouret e Joseph de Mambro, fundaram esse culto com doutrinas e crenças baseadas em uma mistura explosiva de ocultismo, esoterismo e misticismo. Eles acreditavam que o apocalipse estava próximo e que era necessário se preparar para a ascensão espiritual. Assim, estabeleceram uma hierarquia rígida e práticas rituais complexas, recrutando seguidores entre a classe média e alta, principalmente na França e na Suíça. Através de publicações, palestras e eventos exclusivos para membros, o culto do Templo Solar se expandiu, atraindo cada vez mais adeptos com suas promessas de salvação. Mas o que se seguiu foi uma tragédia de proporções inesperadas. Prepare-se para descobrir os segredos sombrios e os eventos chocantes que marcaram o fim desse culto apocalíptico. Você está pronto para mergulhar nessa história fascinante? Clique e acompanhe. Recrutamento e expansão. Após a fundação do culto do Templo Solar na França, seus líderes, Luc Jouret e Joseph de Mambro, dedicaram-se a uma campanha de recrutamento em larga escala, buscando atrair novos adeptos, principalmente na Suíça e no Canadá. Através de uma abordagem cuidadosa e persuasiva, os membros do culto conquistavam a confiança de pessoas de classe média e alta, seduzindo-as com suas doutrinas apocalípticas e promessas de ascensão espiritual. As práticas rituais e cerimônias do culto tornaram-se cada vez mais complexas e exclusivas, criando um senso de pertencimento e lealdade entre os seguidores. Esses ritos envolviam desde meditações guiadas até performances místicas, tudo com o objetivo de reforçar a crença na iminência do apocalipse. Paralelamente, o culto do Templo Solar arrecadava fundos de maneira sistemática, utilizando-os para adquirir propriedades em locais estratégicos, como na Suíça e no Canadá. Essas aquisições serviam como centros de reunião e retiros para os membros, fortalecendo ainda mais o controle dos líderes sobre o grupo. À medida que o culto se expandia, sua influência e alcance cresciam, atraindo cada vez mais adeptos fascinados por suas promessas de salvação. No entanto, essa expansão ocorria em meio a um clima de crescente tensão e mistério, prenunciando os eventos trágicos que estavam por vir. O apocalipse do Templo Solar. A expansão do culto do Templo Solar culminou em uma série de eventos trágicos nos anos 1990, que ficaram conhecidos como o Apocalipse do Templo Solar. Em diferentes momentos, na França, na Suíça e no Canadá, foram registrados suicídios em massa envolvendo dezenas de membros do culto. Homens, mulheres e crianças foram encontrados mortos em circunstâncias perturbadoras, aparentemente acreditando que aquele seria o momento de sua ascensão espiritual. As investigações sobre essas mortes revelaram a complexidade e nível de culto exercido pelos líderes, Luc Jouret e Joseph de Mambro, sobre seus seguidores. Ficou evidente que os membros do culto haviam sido convencidos de que o apocalipse estava próximo e que a única forma de se salvar seria aceitar a passagem para um novo plano de existência. A magnitude e a crueldade desses eventos chocaram a opinião pública e desencadearam uma onda de questionamentos sobre as atividades do culto do Templo Solar. Como uma organização que prometia a salvação pôde terminar de maneira tão trágica e violenta? As investigações policiais e judiciais buscaram desvendar os motivos e as circunstâncias que levaram a esses suicídios em massa. Mas o mistério e a complexidade do culto dificultaram a compreensão completa dos fatos. O Apocalipse do Templo Solar deixou uma marca indelével na sociedade, levantando debates sobre a prevenção de tragédias envolvendo grupos de culto e a necessidade de maior vigilância sobre atividades consideradas extremistas ou perigosas. Consequências e reações. O trágico desfecho do culto do Templo Solar, com os suicídios em massa de seus membros, enviou ondas de choque pela sociedade e desencadeou diversas reações e consequências. A mídia, tanto local quanto internacional, cobriu extensivamente os eventos, gerando uma intensa cobertura e debates públicos sobre o ocorrido. As reportagens exploraram os detalhes perturbadores das mortes, as investigações em andamento e as possíveis motivações por trás daquele ato coletivo.
Além disso, análises psicológicas e sociológicas foram realizadas na tentativa de compreender melhor a dinâmica e a psicologia do culto do templo solar. Especialistas buscaram entender como um grupo com promessas de salvação pôde levar seus seguidores a um desfecho tão trágico. Essas análises levantaram questões fundamentais sobre a vulnerabilidade de certas pessoas a grupos de culto, os mecanismos de manipulação e controle mental empregados pelos líderes, bem como a importância de políticas públicas e sociais na prevenção de tragédias envolvendo seitas religiosas. As reações da sociedade foram mistas, variando desde a comoção e o horror até a condenação e a busca por respostas. Muitos questionaram como tais eventos puderam acontecer e se medidas mais eficazes deveriam ter sido tomadas para evitar a tragédia. O legado do culto do templo solar permaneceu como um lembrete doloroso dos perigos do fanatismo religioso e da necessidade de maior atenção e vigilância em relação a grupos que possam representar ameaças à segurança e ao bem-estar de seus membros e da comunidade em geral. 5. Legado e lições aprendidas. O trágico fim do culto do templo solar deixou um legado complexo e duradouro, servindo como um alerta sobre os perigos do fanatismo religioso e a necessidade de uma maior compreensão e vigilância sobre grupos considerados extremistas ou perigosos. As investigações e análises sobre o culto revelaram a importância de se compreender melhor os mecanismos de manipulação e controle mental empregados por líderes carismáticos e a vulnerabilidade de certos indivíduos a esse tipo de influência. Especialistas e autoridades passaram a dedicar mais atenção aos sinais de alerta e aos padrões de comportamento que podem indicar a formação de grupos de culto, buscando desenvolver estratégias mais eficazes de prevenção e intervenção. Além disso, o caso do culto do templo solar suscitou debates sobre a necessidade de políticas públicas e sociais mais robustas para lidar com a questão das seitas religiosas, discussões sobre a regulamentação, o monitoramento e a assistência a vítimas desses grupos ganharam relevância na agenda política e social. O legado do culto também se estendeu ao campo da pesquisa acadêmica, com estudiosos de diversas áreas, como psicologia, sociologia e ciências da religião, se debruçando sobre o fenômeno para compreender melhor suas dinâmicas e implicações. Dessa forma, a tragédia do templo solar se transformou em uma importante lição sobre a importância de estar atento aos sinais de alerta, de fortalecer as redes de apoio e de promover uma maior conscientização sobre os riscos associados a grupos de culto extremistas. Seu legado serve como um lembrete crucial de que a vigilância, a compreensão e a ação coletiva são fundamentais para prevenir que outras tragédias semelhantes possam ocorrer no futuro. Bem, chegamos ao fim dessa jornada sombria e fascinante sobre o culto do templo solar. Espero que essa história tenha lhes despertado a curiosidade e a reflexão sobre os perigos do fanatismo religioso e a importância de estarmos atentos a sinais de alerta sobre grupos extremistas. O legado do culto do templo solar nos mostra que a vigilância, a compreensão e a ação coletiva são fundamentais para prevenir que tragédias semelhantes possam ocorrer no futuro. É nosso dever como indivíduos e como sociedade ficarmos atentos aos sinais, fortalecermos redes de apoio e promovermos uma maior conscientização sobre esses riscos. Se você ficou intrigado com essa história, não deixe de compartilhá-la com amigos e familiares. Juntos, podemos contribuir para que lições importantes sejam aprendidas e aplicadas, de modo a evitar que outros grupos perigosos possam se aproveitar da vulnerabilidade de pessoas e causar danos irreparáveis. Mantenha-se informado, fique atento aos sinais de alerta e faça sua parte para construirmos uma sociedade mais segura e resiliente. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Até a próxima!